Vale, em menos de um ano, subiu dos R$ 49 para a faixa agora dos R$ 81, mesmo com minério de ferro de lado nesse tempo todo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar alguns motivos dessa reprecificação do mercado e também em quais preços eu voltaria a comprar pesado as ações de Vale para a minha carteira. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo aqui convite para você se inscrever nesse canal para mais vídeos como esse. Primeiramente, vamos fazer um breve resumo aqui sobre a empresa, uma das maiores mineradoras de minério de ferro do mundo e também está expandindo suas produções para a parte de cobre e níquel. E isso aqui eu já vou adiantar para vocês que é um dos principais fatores da reprecificação do mercado para os papéis de Vale. E olhando para a produção de minério de ferro, vocês podem ver que na ótica trimestral, em relação ao primeiro TRI de 25, houve um crescimento de produção de 3% e 4% em aumento de vendas para a Vale. Uma das principais linhas da Vale, que é a produção de cobre e de níquel, o que faz com que o mercado olhe com bons olhos para a Vale é esse aumento de produção da parte de cobre, que teve aumento de 13% em relação ao primeiro TRI de 2025, e a parte de níquel, um crescimento de 12% em relação ao primeiro TRI de 2025. E uma parte bastante interessante na Vale Base Metals, que hoje é um dos componentes da Vale que fazem a mineração de cobre e de níquel, onde eles dizem que a produção de minério de ferro em 2026 ficaria em 335 e cresceria até 360 em 2030. Em relação à produção de cobre, eles já destacam que está entre 350 e 380 e chegaria a mais de 700 quilotoneladas de produção de cobre para a Vale Base Metals. Em relação a níquel, sairia de 175 a 200 e em 2030 chegaria na faixa de 210 a 250. Então vocês podem ver que a parte de cobre é a principal componente aqui do mercado, está animado com as ações da Vale e eu vou mostrar para vocês que faz total sentido, mesmo com o minério de ferro de lado, onde a própria Vale já destaca que em menos de 10 anos ela vai dobrar essa produção de cobre na companhia, reduzindo assim a participação de minério de ferro no resultado da Vale, que é um componente que já acontece nas outras maiores mineradoras do mundo, como Rio Tinto e BHP. E a própria Vale já destaca que o crescimento anual médio da sua produção de cobre é bem acima do mercado, onde em 2030 eles acreditam que vão ter um crescimento anual médio de 4% e a partir de 2035 na faixa de quase 6%. Enquanto os pares diversificados do setor, que provavelmente aqui são BHP e Rio Tinto, crescem na faixa de 3 a 4%. A Vale vai crescer de forma bastante acelerada em relação aos seus principais pares globais do setor de mineração, que são Rio Tinto e BHP. E a própria Vale Base Metals destaca que no ano de 2025, os componentes de cobre e níquel para o EBITDA da empresa corresponderam na faixa de 22%. Em 2026, o mercado já acredita em 26% da contribuição de cobre e níquel no resultado da Vale e para o longo prazo, eles acreditam que a Vale vai alcançar por volta de 30 a 35% do seu resultado, sendo composto por cobre e níquel. Principalmente o cobre é um metal energético que é bastante utilizado, principalmente por conta da eletrificação e dessa grande demanda de data centers no mundo todo por conta de inteligência artificial. Então o mercado como um todo está fazendo o famoso vendendo as pás para depois ver quem realmente ganha na corrida da inteligência artificial. E muitas vezes você pode ficar cético, mas não existe tanta demanda para cobre e níquel assim no mundo. E a própria Vale Base Metals já destaca que existe sim uma grande demanda que não está contratada, não existe operações atuais que vão suprir essa demanda do mercado, principalmente por conta de energia elétrica. E até 2040, vocês podem ver que existe esse grande gap entre o que tem no mercado de demanda e o que vai ser necessário para atender essa demanda. E aqui eles destacam exatamente isso, os fatores de demanda incluem demanda econômica central, eletrificação e transição energética, data centers e defesa. Então isso está sendo bastante requisitado pelo mundo todo, principalmente por conta da inteligência artificial atualmente. E aqui vocês podem ver alguns dados financeiros da Vale,
Eu vou olhar apenas a parte resumida aqui para vocês. A principal linha que vamos olhar aqui é apenas o EBITDA ajustado, que a Vale fechou em 3 bilhões e 830 milhões, um aumento de 23% em relação ao mesmo TRI de 2025. E o que vem fazendo com que o mercado bata nas ações da Vale nesses últimos dias é principalmente essa queda em relação ao quarto TRI de 2025, uma queda de 17%, e eu vou mostrar a seguir nesse vídeo que existem outros fatores que fizeram o mercado bater nas ações da Vale em relação a esse resultado do primeiro TRI. Um dos fatores ruins desse resultado foi esse aumento da dívida, mas ela teve motivos, principalmente por conta da remuneração dos acionistas, onde a Vale remunerou por volta de 2,8 bilhões de reais, incluindo ainda recompra de ações, o que fez com que o endividamento da companhia fosse elevado. Saiu de 15,5 bilhões para a faixa de 17,8 bilhões. Esse aumento de endividamento fez com que o mercado ficasse pessimista aqui com a ação da Vale no curto prazo. Mas lembrando que a dívida líquida sobre EBITDA ajustado da Vale fica extremamente confortável em 0,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. Então, está extremamente tranquilo esse aumento de endividamento na Vale. Vamos olhar aqui para o crescimento dos segmentos da Vale. Isso aqui é bastante interessante, que compõe principalmente o que eu comentei no início do vídeo. Aqui vocês podem ver que o EBITDA da Vale fechou em 3,8 bilhões e a parte da Vale Base Metals, que são cobre e níquel, tiveram mais de 1,2 bilhões em EBITDA, o que seria basicamente um pouco mais de 25% em relação às soluções de minério de ferro, que ficaram na faixa de quase 3 bilhões de EBITDA. O componente de metais básicos está refletindo positivamente no balanço da Vale, e quando olhamos aqui para o crescimento de ano a ano, a parte de cobre cresceu em 74%, saindo de 546 para 949, também tendo a ajuda ali do aumento dos preços do cobre, como eu vou mostrar a seguir para vocês. Olhando de forma trimestral, teve uma queda de 10% em relação ao quarto TRI de 25, porque o cobre teve uma queda aqui no curto prazo. E quando olhamos para a parte de níquel, a parte de níquel cresceu 576%. Então foi um crescimento bem robusto que motivou toda essa alta da Vale desses últimos trimestres. E um dos pontos positivos da Vale é essa precificação que a melhor qualidade do seu minério de ferro tem em relação ao mercado. Hoje, o comprador de minério de ferro da Vale paga um prêmio para comprar esse minério de ferro devido à alta qualidade e pureza desse minério. Vocês podem ver que no primeiro TRI de 26, o prêmio em relação ao preço de mercado do minério de ferro foi de 6,2 dólares por tonelada. E um dos principais componentes de toda empresa de commodity é o controle de custos. Como eu sempre destaco nesse canal, as empresas de commodities elas não conseguem controlar o preço da commodity, mas o único fator que ela consegue controlar é o quanto ela tem de custos para extrair essa commodity. Então, um dos principais fatores negativos desse balanço foi o aumento do custo caixa C1, que é o custo da extração de minério de ferro, que saiu de 20,1 para 23,3, um aumento de 12%. Isso aqui que fez com que o mercado olhasse com maus olhos esse balanço da Vale por conta desse aumento do custo caixa da empresa, e saindo totalmente do seu guidance, que estava entre 20 a 21,5. E quando colocamos os custos all-in, que seria o custo total com transporte, logística e tudo mais, vocês podem ver que a Vale, no primeiro TRI de 25, tinha o preço de 51,3, então quer dizer o quê? Hoje o minério de ferro está ali na faixa de 105 dólares a tonelada, então a Vale tinha ali praticamente um pouco mais de 55 dólares de lucro no primeiro TRI de 2025. E agora no primeiro TRI de 2026, isso aumentou em 8% esse custo, saindo para 55,4. Isso fez com que aumentasse o custo e também reduzisse a margem ali no curto prazo para a Vale. Então o mercado geralmente não gosta muito disso, mas ainda está dentro do guidance da empresa. Vocês podem ver que o guidance foi de 52 a 56 dólares por tonelada de custo all-in para o minério de ferro. E a própria Vale já destaca no seu guidance que ela quer reduzir o seu custo caixa C1 para aumentar a sua margem em relação ao ramo de minério de ferro. Vocês podem ver que em 2025 ficou na faixa de 20,5 a 22 e para 2030 eles querem que esse custo caia para 18 a 19,5.
Então, eles querem aumentar a eficiência da companhia e aumentar os volumes e mix de produtos, o que fazem com que o custo total reduza drasticamente, o que o mercado também gosta. Se uma empresa de mineração está conseguindo controlar seus custos e reduzindo eles, é extremamente positivo para uma empresa de commodity que tenha uma volatilidade ali na sua principal commodity, como é no caso da Vale com o minério de ferro. E vocês podem ver que em relação à parte de cobre e níquel tivemos pontos bastante positivos, onde o custo caiu em 1,8 para o parte de cobre e para a parte de níquel caiu em 48%. Então, essas duas partes dos minerais foi bastante positiva aqui para a Vale. E depois de todo esse resumo aqui do balanço, eu vou mostrar para vocês alguns dados em relação ao EV/EBITDA dos pares globais de cobre e níquel, onde vocês podem ver que os pares globais hoje negociam na faixa de 15,7 a quase 11 vezes de EV sobre EBITDA, mas quando pegamos a mediana, fica na faixa de quase 9 vezes de EV e EBITDA. Logo a seguir vocês vão entender o porquê eu estou falando desses números. Aí quando olhamos os principais pares globais da Vale, que são Rio Tinto e BHP, eles negociam a 8,5 e 8 vezes de EV e EBITDA. Enquanto a Vale, depois desse resultado, ela está negociando a 5,8 vezes de EV e EBITDA. Então podemos ver que tem um desconto aqui de 35% da Vale em relação aos seus pares globais, mas isso tem um motivo. Esses pares globais, como eu já falei no início do vídeo, eles produzem por volta de 30 a 40% do seu EBITDA total em cobre e níquel. E a Vale está chegando agora na faixa de 26%. Ela ainda tem bastante chão para conseguir acompanhar os seus pares globais e ser reprecificada da mesma forma. Mas mesmo assim, com a precificação atual, eu vou mostrar para vocês que existe ainda uma margem de segurança que o mercado não está precificando em relação a parte de metais básicos da Vale. E essas premissas aqui, seria ideal vocês pausarem o vídeo para conseguir entender um pouco. Caso o mercado reprecificasse a parte de base metals da Vale, que é cobre e níquel, de acordo com o múltiplo ali daquelas empresas que eu mostrei para vocês de cobre e níquel. Eu coloquei um múltiplo, no caso de 12 vezes de EV sobre EBITDA, onde o mercado teria que reprecificar essa parte, esses 25% do balanço de cobre e níquel, de acordo com o múltiplo de 12 vezes EV EBITDA. Aqui você pode ver que se o mercado destravasse o valor da Vale Base Metals, que é até uma via importante de provável IPO que a Vale deve fazer nos próximos anos, vocês podem ver que o mercado teria que pagar mais 25 bilhões em valor de mercado somente pela participação da Vale na Vale Base Metals. Então isso seria mais de 30% de alta em relação ao ECV, o que colocando ali a Vale Base Metals num EV de 10 vezes e o EBITDA da Vale sendo jogado aqui para a faixa de 6,55, seria mais de 21% de margem de segurança de upside do valor de firma da Vale em relação à precificação atual. Então, se a reprecificação da parte de metais básicos da Vale acontecesse, teríamos ali mais de 21% de provável alta e ainda se podem ver que estaria abaixo ainda ali da BHP e da Rio Tinto, que estão na casa de 8 a 8 vezes e meia. O múltiplo teria que ser reajustado, o mercado ainda precifica a Vale como se ela fosse totalmente minério de ferro, precificando bem pouco a parte de metais básicos, mesmo depois de toda essa alta da Vale nos últimos 12 meses. Mas mesmo com todas as premissas, eu ainda tenho um preço teto de R$ 75,00 para a Vale, que tem uma margem de segurança negativa, onde a Vale está cotada a R$ 81,00, principalmente por conta da precificação atual do cobre, que hoje está em preços extremamente elevados e pode ser que não se mantenha dessa maneira por bastante tempo. Em contrapartida, a parte de minério de ferro ainda está em preços medianos para baixo em relação ao seu histórico. Se você tem uma visão de mais longo prazo e quer ter uma empresa de commodities na carteira, a Vale é uma excelente do setor, mas lembrando que existe volatilidade no resultado por conta das commodities que ela está exposta. Na minha visão, abaixo dos R$ 75,00, a Vale já começaria a ser uma oportunidade. E nos preços de hoje, eu acredito que a Vale deve entregar por volta de 6 a quase 8% de dividend yield, seria por volta de R$ 5,00 a R$ 6,33 por ação. E o EV/EBITDA fica aqui em 5,87, como eu já falei nesse vídeo. Na minha visão, eu sou ainda um pouco pessimista com a Vale na precificação atual, mas não quer dizer que eu vou vender as minhas ações da Vale, mas eu apenas mantenho o papel em carteira, esperando melhores preços.
Caso o mercado jogue a Vale para abaixo de R$ 75 e essa margem de segurança comece a ficar entre 5, 10, 15%, quando a Vale chegar ali nos R$ 65 novamente, aí eu posso aumentar com mais intensidade os meus aportes na empresa. E eu já destaco a Vale aqui nesse canal há bastante tempo, e vocês podem ver que o último vídeo da Vale eu falei exatamente quando ela bateu os R$ 49 há 10 meses atrás. Aqui vocês podem ver do slide daquela época, onde a Vale estava em R$ 49,92 e na época ela pagava por volta de quase 10% de yield. E eu tinha o preço teto na época por volta de R$ 59. Eu obviamente aumentei o preço teto por conta dessa elevada participação de cobre e níquel no balanço da Vale, o que não estava acontecendo ali nessa época. Há 10 meses atrás, essa participação era por volta de 5%, 5 a 7%. Hoje já é mais de 26% e pode chegar à faixa de 30 a 35% daqui a alguns anos. Então isso vai fazer com que a Vale esteja bem posicionada no setor, assim como seus pares, como eu falei com vocês nesse vídeo, que são BHP e Rio Tinto. E quando olhamos aqui para o gráfico da Vale, vocês podem ver que a Vale vem respeitando esse canal de alta que vem há algum tempo, e também ela está respeitando esses dois fibos aqui. Ela saiu desse fibo de 23% e foi diretamente ao fibo de 78%, mas não chegou nele ainda, com bastante força. Pode ser que a Vale chegue aqui nessa precificação de R$ 100, mais ou menos, com o mercado jogando ela para esse fibo aqui de cima, por conta dessa margem de segurança que ainda existe devido àquela conta que eu mostrei para vocês. A parte de metais básicos da Vale está subprecificada. 26% do EBITDA da Vale veio dessa parte de metais e isso o mercado não precificou da mesma forma. Hoje, o mercado precifica por volta como se fosse de 10%, 10 a 12%. Então ainda teria ali pelo menos mais 20% de margem de segurança para o mercado reprecificar o papel. Então isso levaria a Vale provavelmente para essa faixa que eu comentei com vocês de R$ 100, caso o mercado reprecifique ela da faixa ali de 6,5 de EV/EBITDA, o que seria um preço justo para a Vale. Ela estaria dentro do seu preço justo. Aí teríamos que observar se a parte de minério de ferro volta a ser reprecificada, se o minério de ferro volta a subir, ou se o cobre começa a subir ainda mais. Aqui vocês podem ver essa relação da Vale com o cobre. O cobre, em geral, tem um comportamento bem parecido com o minério de ferro, mas o minério de ferro ainda não voltou a subir. E vocês podem ver recentemente que a Vale, que está aqui em verde, respeitou bastante essa alta do cobre, que está aqui em azul. E eu até tracei esse canal aqui, onde o cobre vem respeitando esse longo canal de alta, que ainda tem bastante a percorrer. Caso ele chegue aqui nesse fundo de canal, pode ser que seja um problema, possíveis correções para o cobre. Então vamos observando isso tudo. E como eu mostrei no início do vídeo, vocês podem ver aqui o gráfico do minério de ferro, que vem sendo amassado há bastante tempo. O minério praticamente não saiu do lugar há mais de 2, 3 anos. Depois daquele topo que ele bateu em 2021, o que você tem que evitar, se várias commodities estão nesses picos, é bom dar uma evitada de aportar dessa forma. Os cenários como os atuais do minério de ferro são bons cenários para estar posicionados nessa empresa. Mas como eu destaquei para vocês, se olharmos para o EV/EBITDA da Vale, ela estaria bem próxima do seu preço justo, com uma leve margem de segurança. Eu que gosto de ser um pouco mais conservador com o meu preço teto, colocando o preço teto ali um pouco mais abaixo dessa margem de segurança em relação aos pares globais. Ainda respeita bastante essa resistência na faixa de $90. Então, vamos acompanhando como o mercado reprecifica também o minério de ferro. E vocês podem ver aqui na carteira do canal que hoje a participação da Vale na carteira do canal é por volta de 15% da carteira, principalmente por conta dessa forte alta que aconteceu na Vale, onde eu tenho o preço médio aqui de R$ 59. Então eu sigo segurando o Vale em carteira, eu não penso em vender, principalmente por conta desse cenário que eu mostrei para vocês do minério de ferro, que segue extremamente estável, e também a provável expansão de margens da parte de minério de ferro e também o crescimento da parte cobre na empresa. Então é uma empresa que dá para segurar por bastante tempo, mas você tem que estar ciente da volatilidade. Então não é para qualquer um esse tipo de empresa. Se você tem pouco tempo de mercado, eu não recomendo você a ter esse tipo de empresa. Então é isso, pessoal. Um resumo aqui do balanço da Vale e também alguns comentários meus em relação à reprecificação do papel. Comenta aqui embaixo para eu saber se você tem ação da Vale na sua carteira. Comenta se você está comprando, se você vendeu, o que você fez com essa ação da Vale,
ou se você somente está esperando preços melhores para você voltar a aportar no papel, assim como eu. Então já deixa aqui seu comentário para eu saber, e se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse, e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso, eu te vejo no próximo vídeo.